ano de 2024 era para ser ano de festa e comemoração do bicentenário de São Leopoldo. Mas as fortes chuvas do final de abril e início de maio causaram a maior tragédia climática já vivida na história recente do Rio Grande do Sul. Com os alertas da Defesa Civil Estadual, a administração municipal criou um comitê de crise e emergência climática, reunindo entidades da sociedade civil e emitiu os primeiros alertas para as comunidades. Com lives foi atualizando a população do perigo da cheia do Rio dos Sinos, conforme o plano de contingência da Defesa Civil. Atenção todos os moradores! Evacuar imediatamente a área! O volume tão expressivo de chuvas, na madrugada de 3 de maio, superou o sistema de proteção das enchentes de São Leopoldo, erguido com base na enchente de 1946. O Rio dos Sinos ultrapassou mais de 8,20 metros, fazendo extravasar o dique em 2 pontos. Na Vila Brás, junto ao Arroio Gauchinho, na divisa com a cidade de Novo Hamburgo, e também no Arroio João Correia, na divisa entre os bairros São Miguel e Vicentina, ambos junto às respectivas casas de bombas. A Defesa Civil, junto com todas as forças de segurança e voluntários, atuaram priorizando salvar vidas. Mais de 100 mil pessoas precisaram sair de suas casas. 30 mil foram acolhidas nos mais de 150 abrigos da cidade e região. Mesmo com o sistema de captação e abastecimento de água comprometido, os técnicos do SEMAI criaram um sistema emergencial, garantindo o reabastecimento de parte da cidade em menos de 48 horas. A partir daí, o prefeito Vanassi determinou a imediata recomposição dos 2 trechos dos diques por onde a água extravasou. Em seguida, começou o trabalho de secar a cidade, colocando bombas anfíbias para retirar a água. O trabalho foi longo e durou vários dias, e fomos a primeira cidade a secar seu território. A partir daí, com uma grande força-tarefa, se iniciou todo o trabalho de limpeza e recolhimento de mais de 300 mil toneladas de móveis e de toda a história de muitas famílias. E, novamente, fomos a primeira cidade a limpar o seu território. O presidente Lula esteve em São Leopoldo, onde anunciou a criação do Auxílio Reconstrução de R$ 5.100. Também anunciou outras medidas importantes para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Foi organizado um grande centro de arrecadação e destinação das doações vindas de todo o Brasil. Os animais resgatados também tiveram todo um cuidado especial junto ao antigo Big. São momentos que ficarão marcados na história e na memória da população. De fato, volta um filme na cabeça da gente, né? E muito triste, assim. Eu vivi muitas enchentes aqui na Campina, moro aqui há 40 anos, mas uma tragédia que nem essa eu nunca vi na história. Nós tivemos o nosso sistema de proteção da cheia superado pelas águas, depois rompeu em 2 pontes, Novo Hamburgo e São Leopoldo, mas foi um momento muito tenso, porque nós, ao longo da nossa vida de gestão pública, sempre tivemos um cuidado muito especial com o sistema, de modo geral, porque nós ajudamos a construir, lutamos para construir. Na prefeitura, nós investimos pesado nas drenagens, na manutenção, no cuidado com o nosso sistema, e infelizmente, na crise climática, pegou Porto Alegre, pegou Canoas, então passou um filme na nossa cabeça, né? Um filme de dor, de sofrimento, né? E de espanto, porque nós não convivemos nunca com uma situação dessa. E o que fizemos imediatamente, além da prevenção anterior, de avisar, de emitir os alertas, de acompanhar os serviços, tudo isso, nós conseguimos também fazer com que nós não perdêssemos vidas na cidade de São Leopoldo, em função da grande solidariedade que se encontrou, tanto do nosso município, que não tinha prefeitura, não tinha computador, 40% dos nossos funcionários ficaram submersos e perderam as suas casas, como eu perdi a minha aqui na Campina. Mesmo assim, nós juntamos um exército enorme de funcionários públicos, trabalhadores e trabalhadoras, para nos ajudar, professores, escolas destruídas, alunos, enfim. Além disso, nós tivemos uma sociedade mobilizada, voluntariado, né, que foi surgindo de vários lugares da própria cidade, de forma espontânea, que acredita na vida, que tem solidariedade, que defende, sem nenhum interesse político sobre isso.
foram lá e meteram a mão na massa, e nós vimos uma mobilização extraordinária que evitou, né, a morte talvez de centenas de pessoas que nós podíamos ter na cidade, porque isso aconteceu num espaço curto de tempo, esse volume de chuva. Além disso, nós também depois, né, com a tragédia em andamento, buscamos o apoio do governo federal, construímos programas, buscamos incentivo, né, fizemos já a recuperação no nosso governo, ainda parte dos diques. O grande desafio agora que me assusta muito e que está todo mundo lembrando da tragédia, mas quem está na gestão hoje não faz, é a luta política para tentar resolver o problema estratégico de médio e longo prazo. Esses novos diques que o governo federal depositou 6,5 bilhões de reais na conta do Estado, que não contratou projeto, não fez pesquisa, não fez estudo, não elaborou projeto, não encaminhou para licitar, são obras de 10 anos e o governo não tomou medida. E os prefeitos da cidade ficam fazendo as coisas que são importantes, mas não são as fundamentais. As fundamentais para proteger esse povo é fazer um novo sistema. O fundamental para proteger esse povo é buscar uma articulação na bacia do Rio dos Sinos com muita força e muita disposição. Mas não estou vendo nada disso, absolutamente nada. Como estou vendo muito pouco a solução das quase 13 mil famílias que precisam construir a sua casa, o seu terreno. Muito vídeo, muita conversa, mas objetivamente nada. Depois o município vai culpar o Estado vai culpar o governo federal. Eu vou brigar junto com a minha comunidade para que esses caras se mexam, não fiquem só fazendo vídeo. Começa a fazer as coisas necessárias. Que eu sofri na pele, continuo sofrendo até hoje. Quase não encontro mais nada daquilo que eu construí na minha vida toda de 60 anos. Isso dói no peito, machuca a gente, os filhos da gente, né? Essas coisas não passaram ainda, essas coisas estão muito presentes. Minha dor, mas a dor de milhares de pessoas, porque eu sei o que é viver isso. Mas junto com essa comunidade nós vamos recuperar. Só quem sofre a dor, vive a dor, sabe o que o outro sofre. E estamos juntos para reconstruir a nossa cidade e reconstruir a nossa história. O prefeito Vanazzi, tendo a sua casa colocada debaixo d'água, bota a sua vida justamente na responsabilidade de gestor público e de estadista a serviço de salvar a vida das pessoas. E eu falo isso porque estava sempre ao seu lado. Tenho ainda muito presente na minha memória as solicitações das pessoas, daquelas noites infindáveis, do qual nós estávamos sempre ao lado do povo para ajudar a salvar a vida das pessoas, mas com um processo muito difícil, porque o poder público atingido, né, com a sua capacidade, portanto, diminuída, a necessidade da população na tragédia, né, aumentada, e nesse sentido é muito importante registrar a atuação da sociedade presente junto daqueles voluntários, né, que estavam ali justamente por uma ação humanitária, sem nenhum interesse, a não ser ajudar a salvar a vida das pessoas. Estes a gente enaltece muito. O chamamento da sociedade e a resposta da sociedade, porque é preciso que a gente tenha presente. Nós tivemos a maior enchente da história da nossa cidade do estado do Rio Grande do Sul, né? O nosso sistema de proteção das cheias, ele foi superado pelos volumes de água. E nós estivemos ali, sempre junto, atuando, acolhendo pessoas, chegando somente com a sua roupa do corpo, e a roupa do corpo, na verdade, toda ela molhada, mas nunca abandonamos a responsabilidade de estar junto com o nosso povo. Nós tivemos na cidade mais de 160 locais de acolhimento coletivo. Tivemos muitas casas com um acolhimento também coletivos, uma cidade dividida ao meio, né, com o rio transbordando dos dois lados, os sistemas de comunicação precários, o poder público atingidos e a gente fazendo todo esforço para poder dar as melhores condições neste momento tão trágico para a nossa população. A gente não pode jamais deixar cair no esquecimento esta tragédia. A gente precisa tirar lições. E as lições são, primeiro, de que os eventos climáticos estão aí. A natureza, o meio ambiente está desequilibrado, fruto das ações ou omissões de seres humanos, de pessoas. Precisamos tratar do ponto de vista de remodelar todo o sistema de proteção da enchente,
atualizá-lo, reerguê-lo, proteger, mas cuidar do meio ambiente. Liderado sempre pelo prefeito Vanazzi, São Leopoldo foi a primeira cidade na reconstrução dos diques, na retirada da água da cidade, em todas elas, São Leopoldo sempre foi a cidade que esteve em primeiro lugar. Isso porque teve decisão firme de um governo e da liderança do prefeito Vanazzi. Recursos que o presidente Lula colocou, os 6,5 bilhões neste fundo, eles estão parados desde o final do ano passado, portanto final de 24, e até agora o governo do estado não articulou os projetos junto aos municípios e não apresentou os projetos junto ao governo federal. Então, está muito lento justamente essa situação. Eu tenho acompanhado aqui na cidade, junto com o movimento PRODIC, projetos que nós deixamos encaminhados, como, por exemplo, o dique da Feitoria e das Camélias, que até hoje não foi movimentado absolutamente nada. Então, vejo com preocupação esta lentidão, né? Porque o recurso está disponibilizado e a necessidade está presente e nós precisamos que isso seja agilizado. O impacto foi enorme aqui para o nosso município, né? A gente tinha como referência mais recente, pelo menos, do que a gente tinha organizado em termos de resposta no âmbito da saúde para uma situação como essa, o ciclone que a gente tinha vivido no ano anterior. O movimento que a gente fez enquanto saúde, mobilizar os nossos trabalhadores e colocar eles, então, em conjunto com as equipes da assistência social para dar suporte a essas pessoas que estavam chegando nos abrigos. O momento que a gente se deu conta que, de fato, tinha uma amplitude muito maior, teria uma amplitude muito maior, foi o dia que a gente teve, então, que fazer a desocupação do ginásio e mobilizar as pessoas que estavam ali no ginásio, tirar elas dali. E o impacto maior, então, foi na segunda-feira, né? A gente ter toda a situação das unidades completamente alagadas e da dificuldade dos profissionais chegarem aos seus serviços. Não tínhamos a dimensão, sabíamos do alagamento das unidades, mas não tínhamos a dimensão do quanto elas estavam afetadas. Nossos esforços se dedicaram, então, para a gente mobilizar os trabalhadores que a gente tinha disponíveis, que estavam conseguindo se deslocar até o município, para ir, então, dando suporte, montando equipes para dar suporte nos abrigos. Então, a gente fez uma base de operações na base do SAMU, colocamos algumas equipes a mais nas ambulâncias para fazer esses primeiros atendimentos dos desabrigados que estavam chegando e mobilizamos os nossos trabalhadores em equipes itinerantes para poder, então, dar esse suporte nos abrigos. Então, porque passamos daquele momento inicial do atendimento mais às urgências e situações iniciais de saúde para um atendimento que já se caracterizou, né, para um atendimento a atender as condições crônicas das pessoas que estavam nesses abrigos, que estavam sem suas medicações, sem suas receitas, sem seus acompanhamentos, descompensadas, né, com questões de saúde mental. Além disso, foram montados, né, foi feita toda uma articulação com o Ministério da Saúde, com o Exército, para os hospitais de campanha, porque a gente teve a interrupção de uma parte da cidade, então a gente tinha unidades de saúde que estavam em funcionamento na Zona Norte, mas com uma dificuldade grande de chegar insumos até essas unidades de saúde. Como esse número de equipes foi aumentando, o número de abrigos foi aumentando, então a gente teve uma parceria super importante com o Secrei, que cedeu lá um espaço físico para que a gente montasse a nossa base de operações lá. Foi um processo de logística bastante engenhoso, vamos dizer assim, que a gente teve que montar. Além da organização dos voluntários, né? A gente teve muitas pessoas que se voluntariaram e que a gente também assumiu essa frente de trabalho para estar organizando os processos de uma forma integrada, né, com os nossos serviços e com o que a gente disponibiliza de medicamentos, insumos, enfim, no âmbito do SUS mesmo, né? Outro grande impacto que a gente tem é quando a gente consegue entrar nas unidades de saúde, né? Quando a água baixa, a gente pode entrar, então, nas unidades de saúde. A primeira unidade que a gente teve acesso foi a unidade da Padre Orestes e a gente ficou muito impactado com o cenário encontrado. A água atingiu praticamente o teto da unidade, né? E teve 6 unidades que foram totalmente impactadas neste âmbito. E o segundo maior impacto das unidades que a gente entrou foi a unidade da Paim, que nos impactou também profundamente, porque é uma unidade que a gente tinha construído nova, tinha entregue para a comunidade fazia uma semana, uma unidade, a maior unidade do nosso município, construída, pensada para a inserção do ensino e para a qualidade da assistência à saúde, né, com ampliação de equipes e ampliação da assistência na comunidade da Paim. E essa unidade, ela foi completamente também destruída, inclusive todas as suas divisórias internas, né? Então eu acho que a visão que a gente tem dessa unidade quando entra, que
aquelas divisórias que eram de gesso acartonado saem, fica aquele esqueleto dentro, foi realmente bastante impactante pra gente, porque foi uma unidade que ela foi muito aguardada e planejada por nós.